Olá, caro estudante. Vamos falar um pouco sobre funções compostas. Então, a partir de funções conhecidas, a gente pode obter novas funções, né? E é interessante também você fazer o trabalho contrário, às vezes, né? Sobretudo quando a gente está pensando em aplicar algumas ideias de derivada, né? A gente vai precisar trabalhar com um caminho contrário também, mas isso fica mais para frente. Então ali, de acordo com o que está apresentado, você pode, né, conhecendo duas funções, f e g e os seus domínios, você pode fazer soma de funções, você pode fazer subtração de funções, multiplicação e o quociente de funções, observando que os pontos, né, as raízes do denominador, quando você está fazendo o quociente, eles são retirados do domínio da função final, né? Aí aqui o livro traz alguns exemplos, eu vou deixar para vocês, a gente vai trabalhar um pouco com os exercícios depois, né? Ele faz essas análises do domínio resultante, etc, né? É importante observar essas ideias. Na composição de funções aqui, ela é uma regra um pouco diferente, né, de apenas somar ou subtrair, parece ser mais fácil, né? Mas aqui a gente chama da composição de f de g, ou f bola g, né? Então a f composta com a g aplicada em x é a f aplicada em g de x. Então primeiro você aplica a g em x, depois você aplica a f nesse resultado, né? Tem um esquema aqui para você tentar entender o que está acontecendo, né? Então o domínio é aqui onde você encontra o x, aí você aplica o g, vai para o contradomínio da função g aqui, né? Ou a imagem, né, da função g aqui, e nesse ponto g de x é que você vai aplicar a f, né, em g de x. Isso é a f composta com a g, né? É importante a gente conseguir identificar essas composições, né? Isso vai ajudar muito quando a gente estiver trabalhando com derivadas, né? Ele fala também aqui alguns exemplos. Então, ele fala também sobre funções definidas implicitamente, né? E faz algumas análises a respeito disso. É importante dar uma olhada, porque o exemplo clássico aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, né? Que é a equação que define o círculo aqui centrado na origem, né? Com raio 2. É importante fazer ler esses trechos, verificar essas observações que o livro traz, tá bom? Vamos lá nos exercícios falar um pouco sobre essa ideia de composição de funções, que é o que a gente está mais interessado nesse momento, né? Então aqui, ó, entre os exercícios 10 e 12, 10 e 13, ele fala para você observar as funções, fazer as composições e calcular no ponto, né? Vamos explorar um pouco isso? Acho importante. Aqui o exercício 11, por exemplo, ó. X ao quadrado menos 1 e 2x, f de g 2x menos 3, né? Então x ao quadrado menos 1, então a f de x, então vamos lá, vamos ver se a gente consegue então, f de x igual a x ao quadrado menos 1, aí a g de x eu não me lembro, x ao quadrado, 2x menos 3, então a g de x, né, g de x, 2x menos 3, né? Então observe aqui que você tem uma função quadrática, né, a f de x, e uma função aqui afim, né, 2x menos 3. E aí ele propõe o que é a f composta com a g aplicada em x, né? Então é a f aplicada na g de x. Aí você faz assim, ó, f aplicado. O que é a g de x? 2x menos 3. Então agora você aplica a f. O que é a f? X ao quadrado menos 1. Então vai ficar 2x menos 3 ao quadrado menos 1. Se você quiser ver a expressão aqui desenvolvida, né? Então você pode continuar e resolver aqui o quadrado, né? Então vai ficar 4x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então 4 vezes 3, 12, 12x mais 9, né? Mais 1. Então você tem
4x² menos 12x mais 10. Né? E aí fica relativamente fácil, né, você calcular, por exemplo, ali o que ele pediu, que era o f composta com g aplicado em 3. Né? Então, ó, você pode vir aqui e fazer a f composta com a g aplicada em 3 é a f aplicada em g de 3, que no caso então vai ser 4 vezes 3² menos 12 vezes 3 mais 10. Então dá 3², 9, vezes 4, 36, menos 12 vezes 3, 36, mais 10. Então nós temos 10, né? Agora, você pode fazer a composição também, G composta com a F. Então aí a G vai aplicar em f de x. E aí então você tem a G aplicada em x² menos 1. Então vai ficar 2, que eu posso pôr direto, né? Que eu posso colocar direto. Vai ficar 2 vezes x² menos 1 menos 3, ou seja, 2x² menos 2 menos 3. Então a G composta com a F em x é 2x² menos 5. Então o livro pede para você calcular G composta com F em menos 2. Então vamos ver, G composta com a F em menos 2 é a G aplicada em F de menos 2, que é 2 vezes menos 2² menos 5, 4 vezes 2, 8, menos 5, 3. Então é isso que ele está pedindo para que você faça, né? Aqui, continuando nos exercícios, você tem mais alguns aqui, bastante exercícios para a gente poder testar, mas eu quero ir aqui nesses, entre o 22 e o 25, que é justamente o contrário, que é você olhar para a função e tentar encontrar f e g, né? Uma função f, uma função g, tal que a composta seja a função que você está trabalhando, né? Então, alguns exemplos aqui são relativamente fáceis, né? Então, por exemplo, aqui o 23 aqui e o 25, né? Vamos ver se a gente trabalha com eles, né? Então, o 23, x² mais 1², né? Então, por exemplo, você tem uma função y igual x³ mais 1, né? x³ mais 1 ao quadrado, né? Então, por exemplo, se você pegar uma função f de x, aqui é a função de dentro e a função de fora, né? x³ mais 1 e a função g de x como sendo x², então qual seria a composição para você ter y, né? Então, por exemplo, isso é interessante, né? Porque se você fizer a composição f com a g de x, olha só o que vai acontecer. Você vai ter a f aplicada em x². Então você vai ter x² ao cubo mais 1, que é x² mais 1. Não é a função que você está querendo. Agora, a g composta com a f, aí vai ser a g aplicada em x³ mais 1, que é x³ mais 1 ao quadrado. E aí, essa é a função que nós estamos procurando. Então, o y é a g aplicada em f de x. Então, a função de dentro é f de x, e a função de fora é a g de x. Então, é importante, né, a gente conseguir perceber como funcionam essas composições, né? Vou fazer só mais um exemplo aqui, até fugindo um pouco do que está ali, acho que está no exemplo, né? É importante a gente lembrar, pensar nisso, né? Então, por exemplo, observação, né? Essa ordem da composição é muito importante. Então, ó, f de x igual e elevado a x e a g de x igual a raiz de x. Então, olha só como a ordem da composição é
importante para a função que você vai encontrar. Então, por exemplo, f composta com a g de x. Então, a f na raiz de x, que é o e elevado à raiz de x. E elevado à raiz de x. Agora, se você fizer a g composta com a f de x, então o que você vai ter é a g aplicada no e elevado a x, que é a raiz quadrada de e elevado a x. Então perceba a diferença das funções aqui que você vai encontrar, né? Importante ter bastante atenção nesses detalhes, tá bom? Então é isso.